Glória a Deus. Louvado seja Deus. Peço à igreja que estenda a mão para frente, aqui à frente, amém? Está nosso precisando, né? Toda vez que a gente lança um convite a ele nunca diz não. A não ser como se a gente está, né? Cheio. Né? Deus. Um homem abençoado, uma pessoa que eu aprendi a amar há muitos anos. E aprendi muito também com ele, né? E para nós é uma honra muito grande poder Deus. ele vir aqui compartilhar com a gente a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu servo, Deus querido, que o Senhor chamou, escolheu, e eu creio que o Senhor colocou no seu coração uma palavra para a tua igreja. Deus querido, Deus amado, que o Senhor venha usar ele para conforme a tua vontade. Deus, aqui está o seu instrumento. Venha tocá-lo, Pai. E extrair dele o melhor que ele tem, se eu sei disso, Pai. E que o Senhor possa, Pai, nessa noite, tocar em nossos corações, que nós possamos estar com a nossa vida atento. Que não deixe passar nada em branco, uma vírgula, um ponto, que seja, Deus. Aleluia, Deus. Que nós possamos estar com o nosso ouvido atento. É o que o Espírito Santo tem para dizer também nessa noite. E aqueles que entraram aqui nessa noite, Pai, não vai sair daqui hoje com a sua mão vazia. Aleluia. Porque o Senhor tem bênção, Glória a Deus. o Senhor tem palavra, o Senhor tem resposta para cada um nessa noite. Jesus. Deus, eu sei que teu servo já é uma bênção, mas eu entrego nas tuas mãos. Toca e faça a sua vontade, em nome de Jesus, meu filho. Amém. Além da salve para Jesus, graça e paz a todos os irmãos, amém? Amém. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos abrem a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4, para quem ainda não se familiarizou tanto com a Bíblia, é só chegar no livro de Salmo, volta um pouquinho, viu, Marcelo? O livro de Jó, você está lá no Apocalipse, volta para o livro de Jó, aí você chega no livro de Esther, que fica depois do livro de Neemias. Amém? Está vendo? O Antigo Testamento assim, o livro de Salmo é referência, porque é o maior livro que nós temos na Bíblia. Eu fico muito feliz de chegar aqui mais uma vez nessa igreja, rumo à terra prometida, na direção de mulheres e homens de Deus. Meus filhos, posso dizer assim, né? Pastor Isaac, Celinho, fico feliz de ver o Marcelo firme aqui na igreja. Ele sempre me acompanhava, ele ligava para mim: onde o senhor vai pregar hoje? Quando eu falei que eu vinha para cá, do endereço, ele veio e está aqui até hoje. Olha que bênção. Seu pai, presbítero Henrique, amigo de tantos anos, a Nilza, advogada, a Nilza, minha advogada, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que muitas vezes tem tirado algumas dúvidas minhas e tem dirigido, às vezes, dentro de algumas possibilidades para ela, assim como a Regina hoje está aí também. E fiquei feliz de ver ali, cheguei ali a Regina ali fora, também falei: a Regina. E a Regina veio trazer a Nilza, a irmã Terezinha. Às vezes vejo ela ali, eu trabalho ali no ponto de táxi, vejo ela passando ali, a gente não tem tanto contato, mas fico feliz de ver a senhora. Tá bom? E todos os irmãos que aqui estão. Bom, sem perca de tempo, livro de Esther, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Amém? Nós estamos no culto de Santa Ceia, pastora Celinho e Isaac sempre me convidando, e a gente às vezes não encontrava tanto essa possibilidade de estar aqui devido a alguns compromissos. Ficamos um pouco gripados uns dias atrás também, tive que cancelar alguns contatos, alguns compromissos, mas hoje foi o dia que Deus preparou. Livro de Esther, capítulo de número 4. Agradeço a Nilza o convite que nós estendemos para ela, e ela veio 3 horas da tarde, às 3 horas ela veio para o culto na igreja dela, graça mundial, é isso? Aí para ela voltar pregando, que igreja que é? Onde está a pastora Celinha? Assim. E por coincidência a Celinha me aponta lá na esquina. Olha a Celinha lá, vem. Conversando, passei o contato dela para a Celinha, da Celinha para ela, e graças a Deus ela. Esther, capítulo de número 4, versos de número 12, 13 e 14. Na tradução da minha Bíblia NVI, vocês acompanham na sua. Quando
Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, preste atenção agora nesse versículo 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, vou repetir. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Podemos assentar. É interessante a história de Esther, né? É interessante. É um livro curto de se ler. São 10 capítulos. Eu aconselho você em casa dar uma lida no livro de Esther. São 10 capítulos, você pode ler um capítulo por dia. Eu duvido que você consiga ler um capítulo por dia, porque você vai ler e uma coisa vai, sabe aqueles livros que a gente lê e você começa a ler e vai puxando um assunto e você quer ler para ver o final da história? Esse livro é surpreendente, o livro de Esther, tá? Na verdade aqui, Mardoqueu, daqui a pouco eu já explico para vocês essa história, mas Mardoqueu aqui, ele estava, na verdade, mandando um recado para Esther, que agora era rainha no palácio do rei Artaxerxes I, na cidade de Suzã. E Mardoqueu, Esther, havia saído dali, ela era judeu, fazia parte do povo judeu, uma judia. E ela agora, ela estava no lugar da rainha Vasti, e ela assume o trono. E Mardoqueu agora vai mandar o seguinte recado para Esther, mais ou menos dessa forma: não pense que por você, Esther, que saiu daqui do nosso meio, pobre que nem nós, escravo que nem a gente, esquecido, anonimato, não pense que você, por estar agora numa posição privilegiada, rainha do palácio, só você escapará da morte. Porque na verdade havia uma trama. Já vou entrar nessa história também, você vai entender. Amã havia arquitetado, ele era o segundo homem depois do rei. Ele odiava os judeus e principalmente Mardoqueu. Então, Mardoqueu vai mandar esse recado. Eu não consigo chegar até o palácio lá, mas alguém consegue. Então vai lá e diz para ela: não pense você, Esther, que agora que você está numa posição, numa situação mais privilegiada, a rainha, né, no palácio, só você escapará da morte. Aí ele vai dizer o seguinte: se você, ou seja, Deus te colocou aí por algum motivo. Deus te colocou aí por algum motivo, Esther. Então ele vai dizer: se você ficar calada, do céu vai vir um socorro, não tenho nem dúvida. Do céu vai vir ajuda para o povo judeu, não tenho nem dúvida. O povo judeu de qualquer maneira vai ser salvo, mas você morrerá, e a família do seu pai também vai desaparecer. Olha que interessante. Já está conseguindo entender isso que eu estou dizendo? Olha que interessante isso. O pastor Isaac citou aqui uma frase de Albert Einstein, um dos grandes cientistas, que diante de uma situação muito inusitada, Albert Einstein vai dizer: Deus não escolhe os capacitados. Até então Esther não estava capacitado para ela assumir o trono. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Onde fazer ou não fazer depende só da nossa vontade e perseverança. Palavras de Albert Einstein. As Escrituras Sagradas, esse livro que você tem em suas mãos, a Bíblia, independente de ser da edições Paulina, a Bíblia Católica, na qual eu tenho, também leio muito, ou da João Ferreira de Almeida, que é essa que nós temos, os evangélicos usam muito. As Escrituras Sagradas, ela tem nos mostrado isso.
Justamente isso que Albert Einstein disse, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Aonde fazer ou não fazer, ou deixar de fazer ou não, só depende da nossa vontade e perseverança. E as Escrituras Sagradas vai nos mostrar isto de Gênesis, Apocalipse, onde certamente nós vamos encontrar inúmeras referências com respeito ao poder de libertação, com respeito ao poder de livramento de Deus. É o que mais nós vamos encontrar na Bíblia, meus irmãos. E uma delas está justamente nesse livro que nós estamos meditando como referência, o livro de Esther. Na Bíblia, somente 2 livros levam o nome de mulher, que é o livro de Ruth e é o livro de Esther. Somente esses 2 livros, para quem não tinha conhecimento. E os acontecimentos que nós vemos, por isso que eu digo, lê em casa esses 10 capítulos, até porque os acontecimentos contidos, registrados no livro de Esther, ocorreram justamente numa época em que o povo de Israel, porque o povo de Israel, quando desobedecia a Deus, Deus levantava uma nação hostil, invadia lá Israel, e quem eles pudessem matar, ele matava, quem não matasse, eles levavam cativo. Eles deportavam para a Babilônia. E os acontecimentos que estão registrados no livro de Esther, contido no livro de Esther, ocorreram quando o povo de Israel estavam todos exilados, estavam todos presos, estavam todos cativos agora na Babilônia. E um dos aspectos importantes, peculiar do livro de Esther, que me chama a atenção, e certamente pode chamar a sua atenção, é que o nome de Deus nos 10 capítulos não é mencionado. É o único livro. Estão entendendo ou não? Amém? Estou correndo muito, quero que vocês entendam, para a gente entender a mensagem. Essa semana eu meditava, eu carrego alguns livros, a Nilza às vezes passa lá e eu lendo alguns livros, quando não tem serviço de digitar, eu estava lendo. Aí justamente nos livros que eu estava lendo, Deus me levou nesse texto e me trouxe justamente para trazer essa palavra. E como eu disse, um dos aspectos peculiares do livro de Esther é o único livro onde o nome de Deus não é mencionado. Não é mencionado, pode ler os 10 capítulos, sempre eu achar lá o nome de Deus, você me fala. No entanto, todos os vestígios da história dos 10 capítulos apontam para Deus. O nome dele não é mencionado, mas todo o fato ocorrido, todos os vestígios ocorridos dentro do livro apontam para Deus, e a história do livro de Esther apontam para Deus, porque através dessa história, embora o nome dele não é mencionado, mas vai revelar a sua providência para aqueles que ele amam, vai revelar o agir dele para aqueles que ele amam. E se você está aqui, meu querido, é porque ele te ama, é porque ele te ama, é porque ele te escolheu, é porque ele te chamou, é porque ele foi lá onde você estava, e através do teu Espírito Santo ele te redimiu e te pegou e te disse que você é meu. Aleluia. Você é meu. Glória. O seu nome não aparece nessa história de libertação. O seu nome não vai aparecer nessa história de livramento, mas ele estava lá. Aleluia. Meu Deus. Ele estava lá. Ele estava lá, né? Tem aquele livro acho que é do Samuel Mariano, ou a banda Som Humor. Deus estava lá. Ele estava lá. O seu nome não aparece nesse livro. Muitas das vezes nós achamos que ele está em silêncio, né, irmã? Nós achamos que ele não vai fazer nada. As coisas estão acontecendo, né, Nilson, ao nosso redor, estão confluindo à nossa volta.
Parece que nada está dando certo, não aparece uma corridinha com o pastor Jean, a coisa está ficando feia. Puxa vida, Senhor, você esqueceu de mim, está todo mundo saindo, saiu aqui, o que é isso, meu Deus do céu? Às vezes nós achamos que Deus não, só porque o nome dele não apareceu, ele não estava lá, mas ele estava lá, ele estava agindo. Ele estava trabalhando. Deus só trabalha no oculto. Ele não trabalha com lógica humana. Ele não trabalha com material bélico do exército para vencer uma batalha. Ele não precisa da minha lógica humana. Ele não precisa de eu dar uma mãozinha para ele. Não, ele trabalha. Ele estava lá. Oh, aleluia. Certa ocasião, Marta e a sua irmã Maria vão ter uma seguinte concepção quando Jesus chega até elas. E Lázaro já estava há 4 dias morto, fedendo certamente, praticamente entrando num estado de decomposição. E quando Jesus chega, a primeira coisa que essas mulheres vão dizer para Jesus, Marta e Maria: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é a concepção que nós temos. Quando nada dá certo, a concepção que nós temos é que se o Senhor estivesse olhando com mais detalhe para mim, nada disso teria ocorrido. Essa é a concepção que muitos têm. Se Deus não usar o profeta, ou não usar a profetisa para falar comigo, é sinal que ele não agiu, é sinal que ele não estava lá naquela igreja, naquele culto. Se no culto não tiver um movimento, do reteté, meu irmão, do reprepré, Deus não agiu. Ele não estava lá. Essa é uma filosofia que os pentecostais criaram, que Deus só age se houver movimento do reteté, que Deus só age se houver um movimento do reprepré. Se não tiver movimento do reprepré, que ninguém pular, ninguém girar, Deus não está presente. O nome de Deus não é mencionado no livro de Esther. O nome de Deus não é mencionado no livro de Esther, mas fica evidente o seu agir, fica evidente o seu livramento, fica evidente que Ele está trabalhando no oculto, por você, por mim, por todos nós, querida igreja. O povo lá na cidade de Suzã estava comprometida diante das ameaças de crueldade de Amã, aonde toda aquela nação judaica seria agora executada, dizimada, como foi na época de Hitler, que queria dizimar e acabar com a nação judaica. Como eu disse, mas bispo, quem era esse homem Amã? Amã era o homem mais importante depois do rei, porém um manipulador, porém um maquiavélico, manipulava o rei de todas as formas contra o povo judeu, queria de qualquer maneira, de qualquer forma a execução do povo judeu, queria de qualquer forma colocar a cabeça de Mardoqueu em uma porca. É só você ler lá o capítulo 3, versículo 6, e você vai ver toda essa artimanha de Amã. Mardoqueu, por sua vez, era o líder dos judeus. E quando eu leio o capítulo 3, versículo 5 do livro de Esther, fica evidente que Mardoqueu era um homem que não se curvava, não se prostrava, não rendia homenagem diante de Amã. Quando Amã passava, o povo se curvava. Quando Amã passava, o povo lhe rendia homenagem, aplaudia. O povo então tinha que se curvar, mas Mardoqueu não. Mardoqueu não. Você pega o capítulo 3, versículo 5, e isto fica evidente que Mardoqueu não se curvava diante do homem, não se prostrava diante do homem, e com isso ele foi suscitando a ira e o ódio no coração de Amã. Falar de Esther, igreja, falar dessa mulher, nesse livro de 10 capítulos, seria falar da sobrevivência sobrenatural dos judeus.
falar dessa mulher é nós sabemos entender que Deus vai colocar ela agora no trono, no lugar da rainha Vasti. É saber que Deus agora vai introduzir essa mulher para trazer um livramento para aquele povo que até então seria executado. Agora permita-te dizer algo, permita-lhe passar uma informação. Como eu disse antes, como foi citado pelo pastor Isaac, que Deus não escolhe Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos, da perspectiva, do ponto de vista humano. Se você ler, você vai entender. Esther e Mardoqueu seriam duas pessoas menos indicadas para então ser usado por Deus para trazer livramento para aquele povo. Preste atenção. Diante daquilo que Albert Einstein disse, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos, você vai entender o que eu estou dizendo. Do ponto, quando você lê os 10 capítulos, você vai entender, do ponto de vista, diante de uma perspectiva humana, dessas duas pessoas, Esther e Mardoqueu, seriam as pessoas menos indicadas para ser usado por Deus para trazer livramento para aquele povo. Gideão era uma pessoa menos indicada para salvar o judeu das mãos do medianita, sempre alegando inferioridade diante do Senhor, mas ele foi usado. Moisés era a pessoa menos indicada para liderar e para libertar o povo das mãos de Faraó, complexo de inferioridade, porque ele vai dizer: quem sou eu para ir falar com Faraó? Jeremias, o profeta de Deus, era a pessoa menos indicada para alertar o povo a respeito das consequências de sua desobediência, porque ele vai dizer: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, não sei nem ler um versículo. Complexo de inferioridade. Davi certamente seria o menos indicado para derrotar Golias e mais tarde assumir o trono de Israel, porque não passava de um pastorzinho de ovelhas de baixa estatura esquecido no campo, sem nenhuma representatividade, mas foi o escolhido. Então deixa eu te dizer, quantas pessoas estão no anonimato e Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Quantas pessoas, irmão, eu estou pregando aqui para vocês, mas certamente outras pessoas estão nos assistindo. Quantas pessoas, irmão, estão no anonimato, escondida, mas que Deus quer fazer de você um instrumento. Quantas pessoas estão esquecidas, como Davi, como Esther, como Jefté, como Gideão, como Moisés. E hoje a mensagem que Deus me traz aqui nesta noite, hoje a mensagem que Deus tem para mim e para você, é que você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você é um instrumento nas mãos do Senhor, minha filha. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Ainda que alguém diz que você não é nada, que você errou, que você pecou, que você não merece estar atrás dessa mesa de som, que você não merece estar aí, mas Deus não. Deus não, você entende isso, você recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor. Doa o que doer, arde os olhos de quem tiver que arder, mas você foi o escolhido para anunciar a salvação, para estar aqui para adorar, para louvar, para pregar, para curar enfermos. Você foi escolhido, Marcelo, para libertar os oprimidos, os cativos. Foi você, meu querido. Alguém não te dava nada, mas você foi o escolhido. Meu Deus, aleluia. Quantas pessoas estão abandonadas e esquecidas dentro de suas próprias igrejas, deixado de lado? Quantas pessoas, irmã Nilce, escondendo o seu talento, o seu chamado, não quer nem ler um versículo, dar uma saudação. Quantas estão lá escondidinhas? Quantas pessoas
desculpa para não atender o chamado do Senhor, porque as almas estão perecendo, estão precisando de você, estão precisando de mim, estão precisando de nós. Nós somos escolhidos, instrumento do Senhor. E hoje a mesma palavra que Mardoqueu vai dizer para Esther, o Senhor fala para nós, para mim e para você. Se você ficar calada, se você ficar com os braços cruzados, se você ficar calado, vai haver socorro, vai haver salvação de almas, vai haver livramento. Do céu vai vir livramento, cura, libertação, milagre. Mas você e a sua família vão morrer. Eu pergunto para vocês, que você tem esperado para a sua vida? Hein? É isso que você tem guardado para a sua vida? Às vezes eu vou parar em lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Dá até medo. Dá até medo. Estou falando em relação à igreja. Eu dirijo muito. Eu fui essa semana no feriado, num lugar, numa roça, lá do lado de Vencedão Braz. E lá levou uma família. Lógico que eu fui a serviço, mas Deus ali me usou para falar com um rapaz. Você olha para um lugar, dá até medo. Lugarzinho que eu estava, e Deus me usou para levar o evangelho para aquele rapaz. É isso que você tem esperado para a sua vida? Esther certamente imaginou: não, eu não quero morrer, eu não quero ver a minha família perecer. Então não fica calada, fala de Jesus, fala do Senhor, fala da graça do Senhor, fala da salvação do Senhor, fala do amor de Deus. Mas aquele irmão caiu, ele pecou, ele foi abandonar, não tem problema. Vamos lá, vamos falar que Jesus levanta, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta, Ele te dá uma nova chance, Ele te dá uma nova oportunidade, Ele te levanta do monturo e te coloca lá no alto, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Quantas pessoas estão perecendo, igreja? Vocês sabem disso. O irmão Henrique, o irmão presbítero, é uma pessoa vivida, começou muito comigo no Ministério da Restauração. Ele sabe disso. Quantas pessoas hoje estão pagando um preço alto, não é, pastora Celinha, pastor Isaac? Pagando um alto preço simplesmente porque um dia resolveram cruzar os braços diante do chamado que Deus lhe deu. Deus não quer ver vaso calado. E a história de Esther vai nos ensinar isso. Primeiro, a história de Esther vai nos ensinar que Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele mesmo, através do apóstolo Paulo, se você quiser ler depois, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 9, Deus, através do apóstolo Paulo, ele fala de algo que olhos nunca viram, de ouvidos que nunca ouviram, e de mente humana que jamais imaginou. Isso é o que Deus tem preparado para você, meu querido. Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso. Você recebe essa palavra? Aleluia. E Deus tem um plano para a sua vida. Aleluia. Ele usa o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Ele mesmo vai falar. Ele fala de algo que os olhos nunca viram, é o que Ele tem para você. Ele fala de algo que você nunca ouviu, é o que Ele tem para você. Ele fala de algo que jamais passou na tua mente, é o que Ele tem para você. Quem era Jefté? Um bastardo. Foi expulso da sua casa pelos seus irmãos, mas mais tarde ele se tornou o 8º juiz de Israel. Quem era Esther? Uma moça judia, órfã, criada pelo seu tio Mardoqueu, deportado para Babilônia como escrava, mas mais tarde ela se tornou a rainha. Aleluia. Quem era Davi? Meu Deus! Imagina o Jessé, o pai de Davi, preparando o
filhos para a chegada do profeta Samuel. Preste bem atenção. Jessé chama os seus filhos e vai dizer para ele: filhos, coloca a melhor roupa, vocês são guerreiros, vocês são os melhores, vocês têm recomendações de bom comportamento, vocês têm recomendações de grande guerreiro. E Davi, que também era o seu filho, excluído, é isso mesmo, lá no campo. Ele nem se importou com Davi. Jessé, olha aqui, amanhã receberemos um profeta de Deus em nossa casa. Amanhã nós vamos receber um profeta, um homem de Deus na nossa casa. E nós não temos com quem deixar as ovelhas. Davi, você ainda é jovem, é garoto, é novo. Certamente um dos seus irmãos será o escolhido. Então vai lá cuidar das ovelhas. Mas Deus estava de olho nele. Deus estava de olho nele. De pastor de ovelha, mais tarde ele se tornou um grande herói, um campeão que derrotou Golias. De pastor de ovelha, mais tarde ele sentou no trono de Israel e Deus o colocou por rei. E Deus usa o profeta e vai dizer para Davi: Davi, eis que eu te tiro de trás das malhadas das ovelhas e te coloco por rei no trono de Israel. Mas isto é Deus. É Deus. Não sou eu, não é você que muitas vezes esperou, Marcelo, o reconhecimento do homem, que esperando o mérito do homem, que muitas vezes nos vira as costas para nós como se fôssemos Zé Ninguém. Em segundo lugar, eu estou encerrando, a história de Esther também vai nos ensinar que Deus, ele é tão soberano, que ele te coloca no lugar certo e na hora certa. Que foi assim que aconteceu. A Bíblia. Eu aprendo isso com a história de Esther. Deus, ele é tão soberano na tua infinita misericórdia que preste bem atenção. Não é por um acaso que você está no hospital, que você passou por trabalhar no mercado, que você fez isso, que você passou por aquilo, que você advogou não sei para quem. Ué, Deus é tão soberano, eu aprendo isso nesse livro, que ele te coloca no lugar certo, na hora certa. O povo não foi dizimado, o povo não foi excluído, o povo não foi executado. Por quê? Esther era esquecida, era uma judia esquecida, abandonada, criada pelo tio lá dentro de casa, mas Deus a colocou no trono. O carcereiro e sua família, lá no livro de Atos dos Apóstolos, foram salvos através da graça de Deus. Por quê? Porque Paulo e Silas foram presos dentro daquele cárcere. Eles podiam dizer: mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz nada de errado, não matei ninguém. Mas é porque Deus tinha uma salvação na vida daquele carcereiro e daquela família. Naamã era um general sírio. Preste bem atenção, um dos piores inimigos do povo israelita, do povo de Deus. A sua esposa tinha uma escrava, uma menina, que havia trazido cativo também junto com o povo judeu, uma israelita. E quando Naamã ficou leproso, foi justamente essa menina, a escrava, que falou do profeta Eliseu para ela: se o meu patrão, se Naamã estivesse diante do profeta Eliseu, ele seria curado da sua lepra. E foi justamente o que aconteceu. Ele foi curado da sua lepra. Mas quem estava lá? Uma menina escrava, que nem nome ela tem na Bíblia, apenas considerada uma menina escrava. Então eu aprendo que Deus é tão soberano que Ele te coloca no lugar certo e na hora certa. Aleluia. 38 anos pode passar na sua vida e você lá no tanque de Betesda, esperando a água ser agitada, como aquele homem estava, à espera de um milagre.
Mas Deus, Ele fala nessa noite para todos nós. E eu tomo como referência o livro de Hebreus capítulo 10, versículo 37. Aquele que vem virá e não tardará. Se coloque de pé, irmão. Meu Deus, maravilha. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Feche os seus olhos e eu encerro com oração. Aleluia, Deus. Que essa palavra ela tenha falado de uma forma maravilhosa na sua vida. E essa é a mensagem dessa noite. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Ainda que você esteja no anonimato, ainda que as portas se fecharam para você, mas Deus está de olho em você. Aleluia. Deus te trouxe aqui não foi por um acaso. Deus não te trouxe aqui só para você ser mais um dentro dessa igreja. Aleluia. Deus não te trouxe aqui porque você não tinha nada para fazer em casa. Meu Deus. Deus não te trouxe aqui porque você está cansado por conta da pandemia de ficar em casa, eu preciso sair um pouco. Deus não te trouxe aqui porque depois você vai para um churrasco, uma pizzaria, não. Deus te trouxe aqui porque Ele tinha essa palavra para a sua vida. As pessoas podem não lhe dar o devido valor, não olhar para você com os olhos de Deus, mas Deus está de olho em você. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas para o Senhor. Aleluia.